Impedir reajustes abusivos nos planos coletivos de saúde, aqueles que atendem a maioria dos beneficiários, é o objetivo de uma proposta que está em análise na Câmara. Atualmente, a Lei dos Planos de Saúde, que já completou 25 anos, prevê limites apenas para os reajustes de planos individuais, deixando os contratos coletivos sem regulação específica para a correção dos valores. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o relator da proposta, deputado Duarte, do PSB do Maranhão. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Regina. Agradeço pela oportunidade de estar aqui contigo e falar com todos os telespectadores dos veículos de comunicação da TV Câmara. Sim, só para ficar mais claro, seria bom a gente começar o senhor explicando as diferenças dos reajustes que ocorrem para os individuais, os planos individuais e os planos coletivos. Nas últimas semanas, a ANS estabeleceu um limite de 9,63% de reajuste para os planos individuais. Já é um absurdo porque está acima da inflação. Sim. Só que apenas 15% dos usuários de planos de saúde, que são mais de 50 milhões de brasileiros, utilizam planos individuais, porque é um serviço escasso no mercado. 85% utilizam planos de saúde coletivos, que são aqueles que não têm nenhum tipo de regulamentação da ANS. Ou seja, o reajuste do plano coletivo é totalmente desproporcional porque não tem uma regra, não tem uma regulamentação, não tem uma fórmula de cálculo transparente para que o consumidor saiba quanto é que vai reajustar e quanto é que ele vai pagar. Nas últimas semanas também recebemos algumas denúncias de consumidores que denunciaram planos de saúde reajustando 75%. Nos últimos anos chegaram a 200% de reajuste. Essa é uma forma de excluir o consumidor, forçar que o consumidor saia do plano de saúde por não ter condição de pagar. Então são questões como essa que a gente pretende resolver com a nossa proposta para a nova lei de plano de saúde. E o que está previsto exatamente? O limite, qual o percentual? Essa proposta ela tramita há incríveis 17 anos aqui na Câmara Federal. O nosso objetivo, através desse relatório, é regulamentar, é atualizar a nova lei de plano de saúde, a Lei 9656 de 98, atualizar também a Lei da ANS, a Lei 9961 de 2000 e também a Lei do SUS, para estabelecer uma espécie de prontuário único, para reduzir os custos, pois hoje um consumidor que é atendido no SUS, quando ele vai ser atendido no hospital particular, os mesmos exames que ele fez no particular, ele tem que repetir no SUS, ou o que fez no SUS tem que repetir no particular, ou seja, é um custo desnecessário. O nosso objetivo, em linhas gerais, aqui uma das principais questões nessa nova proposta é estabelecer um limite para reajuste dos planos de saúde coletivo, assim como acontece no plano individual, para que essas questões também sejam regulamentadas pela ANS, a possibilidade da ANS fiscalizar os prestadores de serviço, de acordo com a lei da ANS de 2000, a ANS fiscaliza as operadoras, mas não fiscaliza os prestadores de serviço. Combater as abusividades e as práticas ilegais na verticalização. Hoje, operadores de plano de saúde montam seus hospitais, as suas clínicas, onde aqueles profissionais de saúde que lá estão são empregados do hospital e das operadoras. Acaba que a liberdade profissional é vigiada, é corrompida, o profissional de saúde não solicita os exames que de fato precisa porque o plano está pensando no custo e acaba coibindo, coagindo ele a não solicitar os exames que o cidadão, o consumidor precisa. São questões também sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Hoje existe uma súmula de número 608 do STJ que proíbe a fiscalização por parte do PROCON nos planos de autogestão, um completo retrocesso, até porque a prestação de serviço de saúde é uma relação de consumo. De um lado está o consumidor, destinatário final, de acordo com o artigo 2º do CDC, é consumidor aquele que contrata produto ou serviço enquanto destinatário final, e é fornecedor aquele que fornece de forma habitual e onerosa, ou seja, é uma relação de consumo. Então, nesse relatório, nessa nova lei de plano de saúde, nós vamos anular o entendimento sumulado pelo STJ, na súmula 608, e fazer com que o Código de Defesa do Consumidor possa ser aplicável aos planos de autogestão. O serviço que não é fiscalizado é serviço ruim. Por isso que o nosso objetivo é ampliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a essas questões para garantir um serviço de saúde suplementar com mais qualidade e segurança para o consumidor. Agora, deputado, uma das outras reclamações é a rescisão unilateral. O que está previsto no projeto quanto a isso? Essa é uma outra questão que nós estamos enfrentando. Ninguém contrata um plano de saúde pensando em usar.
Quando as pessoas juntam as suas economias para ter acesso a um plano de saúde, é para ter segurança e tranquilidade. Se algo acontecer, se eu sofrer um acidente, se eu tiver uma doença, eu vou ter um plano para poder garantir minha segurança. Mas o que está acontecendo hoje no país é que quando o consumidor mais precisa, o plano abandona. Essa prática da rescisão unilateral do contrato, além de ser uma prática ilegal, imoral, é um verdadeiro pecado. São crianças com autismo, com deficiência, são pessoas idosas, são pessoas que lutam contra doenças graves, que no momento que precisa daquele atendimento, percebem que o plano extingue, abandona, divorcia do consumidor. De acordo com o artigo 51 da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente, artigo 51, inciso 4, inciso 9, é uma prática abusiva, é uma cláusula nula de pleno direito, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o que nós vamos fazer é colocar na nova lei de plano de saúde que essas práticas também serão proibidas, serão cláusulas abusivas nos contratos coletivos. Hoje os planos individuais não permitem essa rescisão unilateral do contrato. Já nos planos coletivos, com a nova lei de plano de saúde, nós vamos inserir a possibilidade do consumidor ter essa segurança, ou seja, a proibição da rescisão unilateral do contrato para que o consumidor ele divorcie, ele cancele o plano quando ele quiser. Sim. Não pode o plano unilateralmente, sem combinar com o consumidor, sem ter o acordo do consumidor, sem o consumidor desejar, decidir extinguir aquela relação. Agora, os planos coletivos também estão começando a definir o alcance do que a pessoa pode contratar, porque isso era feito mais nos individuais. Agora os coletivos também. Então a pessoa contrata um valor maior para ter acesso a quarto particular ou alguns. Só que eles estão restringindo. Não tem acesso a determinados exames, não tem acesso mais àquilo. Isso vai estar previsto no projeto? Olha, isso não pode acontecer. Por uma razão simples, boa-fé nas relações de consumo, boa-fé nas relações sociais. O princípio da boa-fé está previsto na Constituição Federal de 88, está previsto no artigo 422 do Código Civil Brasileiro. O consumidor ele já sofre no serviço público de saúde. Sim. As filas da saúde são intermináveis. Em São Luís, capital do meu estado, as filas da saúde estão cada dia que passa maior. Então o consumidor ele tem a esperança de quando ele contrata um plano de saúde, ele vai ter segurança. Então essa segmentação, esse plano de saúde para medicamento, plano de saúde só para consulta, está errado. Isso ilude o consumidor, ele passa a ter uma falsa segurança. Então nós somos contra essa segmentação. Tem como restringir? Com toda certeza. Plano de saúde é para garantir a saúde do consumidor, é para garantir o atendimento que ele precisa. Não pode um plano de saúde fornecer, por exemplo, só consultas, só exames, e no momento que o consumidor precisar de uma cirurgia, ele não vai ter acesso a esse serviço. Tem que garantir assistência de saúde suplementar, completa, irrestrita, ilimitada, que o consumidor precisa. Tem casos que podem ocorrer se essa proposta ela fosse apresentada, o que já digo que não será. Nós somos contra, totalmente contra. Imagina a situação de um consumidor que luta contra o câncer. O plano vai garantir tão somente o medicamento, mas não vai garantir a cirurgia para curá-lo do câncer? Isso está errado, nós não aceitamos e por isso pode tranquilizar o coração consumidor brasileiro que não estará no nosso relatório. Uma última pergunta, deputado, como está a tramitação? Porque ele já está no plenário, o projeto chegou agora, o senhor é o relator de plenário. Qual a expectativa dele ser votado neste ano? Tramita há 17 anos, como eu disse, já foi aprovado o requerimento de urgência, já passou por todas as comissões. Nas últimas semanas, estou como relator há pouco mais de 4 semanas, rodei todas as regiões do país, na região sudeste, na região sul, norte, nordeste, aqui em Brasília, na região centro-oeste. Realizamos mais de 8 audiências públicas e agora está no ponto de entrar na ordem do dia. Estamos conversando com o presidente da Casa, Arthur Lira, tem se mostrado muito favorável a aprovação desse projeto. A minha indicação para relatar esse projeto passou pelo conhecimento e aprovação do presidente da Casa. Ele conhece o meu histórico, fui presidente do PROCON Maranhão, do PROCON do Nordeste, ou seja, meu histórico é de defesa do consumidor e pode ter certeza que com esse apoio, com todo o conhecimento e colaboração dos órgãos de defesa do consumidor... Mesmo com o lobby das empresas de dialogando com as empresas de plano de saúde, porque nós defendemos um sistema sustentável, mas que seja bom para o consumidor. Não pode ser bom para o plano e ruim para o consumidor, porque o consumidor ele precisa ter assistência e o contrato sendo prestado com decência. Aquele argumento de que os planos vão ter prejuízo é um argumento que é utilizado desde a década de 80. Aqui nessa casa, quando foi debatido a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, 11 de setembro de 90,
Muitos aqui nessa casa que defendiam um movimento mais empresarial afirmavam que se o Código de Defesa do Consumidor se tornasse lei, as empresas iriam falir, iriam quebrar. Desde 90, o Código de Defesa do Consumidor está aí, sendo aplicado. Nenhuma empresa faliu, quebrou porque cumpriu o Código de Defesa do Consumidor. Se faliu, se quebrou, é porque desrespeitou a lei e atendeu mal ao consumidor. Então, essa teoria não é prática, não nos influencia, até porque tem muitas operadoras de plano de saúde que estão comprando hospitais e clínicas e passam a ser de sua propriedade. Ou seja, se tem como comprar, é porque está tendo recurso, está tendo dinheiro. E esse recurso, esse dinheiro, tem que ser investido para a melhoria da qualidade desse serviço. Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre essa proposta que está em tramitação. Eu que agradeço, Regina, desejo a todos um ótimo dia de trabalho e, claro, continue nos acompanhando aqui pelos canais de comunicação da Câmara e também pelas redes sociais. Eu conversei sobre os limites para reajustes de mensalidades de planos de saúde com o relator da proposta no plenário, deputado Duarte, do PSB do Maranhão. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.